Mas é uma bênção poder encaminhar para não um colega, né, desse quilate, que eu sei que Deus vai usá-lo ali, na Igreja da Esperança, no ministério ali. E que Deus possa ajudá-lo, abençoá-lo. Ele recentemente ajudou na sucessão de Camurim, já preparando lá, já deu posse, já deu posse ao pastor em Camurim, para ir então para Curitiba, pastorear a Igreja Batista da Esperança. Que Deus o abençoe nessa manhã, nessa reflexão, e vamos acompanhar a sua vida, o seu ministério, porque louvamos a Deus, como disse mais uma vez, pela juventude que tem chegado, os filhos de pastores, né, que estão... E o pastor Djalmir vai estar pregando nessa posse, representando a nossa ordem, que também estará bem representada ali em Curitiba. Que Deus o abençoe, pastor Marcos. Bom dia aos irmãos, agradeço as palavras carinhosas do colega e pastor Josué. É uma grande alegria estar com vocês esta manhã. O pastor Djalmir pediu que eu trouxesse uma reflexão, me estipulou até mesmo tempo, falou que teria que ser entre 5 e 10 minutos. Eu vou tentar cumprir a ordem, não correr muito para terminar antes dos 5 e nem me alongar muito para estourar o tempo. Me lembra a época do seminário, todos aqui que fizeram seminário e passaram ali pelas aulas de homilética, tínhamos 15 minutos para pregar um sermão, e conforme o tempo ia chegando no finalzinho, levantando aquelas placas, né, aquelas placas abençoadas. Eu espero que não tenha placa aqui hoje pela manhã, né? Como nós imaginávamos que o concílio ia demorar um pouco, então eu falei assim, a mensagem tem que ser curta, mas pode ficar tranquilo, viu? Mas graças a Deus, me preparei para... Até 10 minutos pode ficar tranquilo. 10 minutos para ficar tranquila. É uma alegria estar aqui esta manhã, ver ali o pastor Jonanias e a esposa. Quero dizer que eu fui seminarista do pastor Jonanias, ali na PIB da freguesia. Se os irmãos têm algum elogio para fazer, me procurem, me elogiem. Se os irmãos têm alguma crítica ou puxão de orelha, procure o pastor Jonanias, reclame com ele, porque foi lá que foi meu período de estágio, de aprendizado, foi lá também o meu concílio. Enfim, é uma alegria, irmãos, é uma alegria. É triste estar me despedindo da ordem, porque aprendi a conviver com os irmãos, a estar ali convivendo com a diretoria, o trabalho que tem sido desenvolvido. Já estou saindo com saudade, mas vou feliz porque eu sei que estou cumprindo a vontade de Deus, indo para um outro ministério, um outro estado, Curitiba, uma outra realidade, uma outra cultura, e eu peço que os irmãos estejam orando por mim, orando pela minha esposa que está ali presente. Fique de pé, irmã Luciana, por favor, aquela mulher bela que está ali. Estaremos aí nesse desafio lá em Curitiba, na Igreja Batista Esperança. Na verdade, é Grande Curitiba, São José dos Pinhais, onde fica ali o aeroporto. Quando os irmãos forem para lá, dê uma ligada que terei o maior prazer de recebê-los e buscá-los também no aeroporto. Irmãos, a pedido do presidente e da diretoria da ordem, esta manhã eu quero trazer uma reflexão e uma palavra breve sobre o tema ética e tomada de postura. Ética tem sido um tema recorrente no nosso meio. Temos falado muito de ética, temos falado muito de novo tempo da convenção, temos falado muito de um novo tempo também, por que não dizer, no meio da nossa ordem. Muito se fala de um futuro brilhante, muito se fala de algo especial que nós temos aí pela frente, como Convenção Batista Carioca e como Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Carioca. Porém, o que mais se fala é na retomada dos valores éticos, é na retomada dos valores morais. Valores que então permitirão que esse novo tempo, que esse novo momento venham a se tornar uma realidade de fato. E eu creio que já por cerca de um ano nós temos vivido já essa realidade. Realidade que, graças a Deus, tem se tornado algo palpável mesmo no nosso meio nos últimos tempos. Porém, é impossível nós falarmos de ética, é impossível nós falarmos de uma boa conduta moral se não falarmos de uma tomada de postura. Havemos de tomar postura, sim. Nós não podemos dissociar o comportamento ético e o comportamento moral de uma tomada de postura.
Se eu quero ser ético, se eu quero ser moral nas minhas atitudes, é necessária a tomada de postura, uma postura ética, uma postura para a boa moral. Resumindo, irmãos, temos que tomar uma postura nesse sentido. Temos sim que tomarmos posturas, tomarmos decisões no que diz respeito à ética. Eu quero trazer para os irmãos uma pessoa, na palavra de Deus, que tomou uma postura. Essa pessoa tomou uma decisão. Ela se posicionou de maneira clara, de maneira decisiva, de uma maneira bem concreta e desafiadora. Eu estou falando de Josué. Abram as suas Bíblias no texto de Josué 24. Eu vou ler o versículo 1 e depois ler os versículos 14 e 15 de Josué 24, já lá no finalzinho do livro. Josué 24, versículo 1, e depois, pulando para o 14 e 15, vai nos dizer assim o texto sagrado. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Josué aqui ele toma uma postura evidente. Ele vai tomar aqui uma postura desafiadora. Podemos dizer que Josué estava assim no seu final de carreira. Essa declaração que Josué vai fazer, podemos dizer que era o seu canto de cisne. Se nós olharmos lá depois, mais à frente, no versículo 29, nós vamos ver que Josué haveria de morrer. Mas mesmo assim, nesse seu momento de final de carreira, nesse seu momento em que ele talvez não precisaria provar mais nada a ninguém, ele já havia experimentado, presenciado e feito parte de grandes milagres de Deus na sua vida e na vida do povo de Israel. Talvez seria aquele momento em que ele não teria que mais esquentar a cabeça, poderia estar relaxado, mas não. Ele reúne o povo e dá uma chamada e se coloca como exemplo. Ele não só chama a atenção, mas se coloca como exemplo e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele faz isso no meio da liderança. Ele faz isso no meio dos cabeças. O versículo 1 vai nos dizer isso. Ele reúne o povo, do povo chama os seus cabeças, os seus juízes, e seus oficiais e os anciãos. Nós que somos líderes, nós que somos pastores, devemos sempre nos posicionar também, chamar a atenção, tomar decisões, tomar posturas em nossos ministérios, em nossas vidas, e chamar outros também a tomar essas posturas, mas tendo em nós o próprio exemplo. Porém, no que diz respeito à ética e no que diz respeito à moral, há uma opção contrária, há um caminho oposto. No versículo 15, Josué vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué deixa claro, há uma opção contrária. Eu estou dizendo que eu vou seguir o caminho certo, vou seguir pelo caminho certo, essa é a minha postura, essa é a minha decisão, mas há um caminho contrário, vocês decidam, a minha postura é essa. Sempre poderemos optar em sermos éticos ou deixarmos de lado a ética, deixarmos de lado a moral, a boa moral. Ser ético e optar pela boa moral tem que ser
uma opção constante em nossas vidas. Tem que ser algo que vai ser levado até o fim. E tem que ser algo que nós, como pastores, como líderes de nossas igrejas, iremos levar com grande decisão e até mesmo ao extremo, se for necessário. Há um muro que divide a ética. Há um muro que divide a ética e esse muro não é de Deus. É como conta aquela história. Um homem caminhava sobre um largo muro, caminhava tranquilo, nem precisava se equilibrar de tão largo que era aquele muro. E enquanto ele caminhava, ele observava do seu lado esquerdo alguns demônios que não estavam nem aí para ele. Ficavam ali conversando, batendo papo, falando mal da vida dos outros. E do lado direito havia anjos que a todo tempo clamavam para aquele homem: jogue-se desse muro para a nossa direção, tenha fé em Deus, nós iremos segurá-lo, tenha fé em Deus, pule para cá. E do outro lado, os demônios, na mesma postura, sem ligar para ele, até que ao momento que ele para, se vira para os demônios e pergunta: eu estou andando sobre este muro e vocês não estão nem ligando, não estão nem aí, e do outro lado os anjos estão clamando para que eu me jogue aos seus braços? Os demônios olham para ele e respondem: nós não estamos pedindo para que você pule para cá, porque esse muro é nosso. Esse muro que você está andando é nosso. Irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos nos omitir no que diz respeito à ética. Quantos pastores têm saído da ética, têm desonrado o nome do Mestre, têm maltratado as igrejas e nós nada, absolutamente nada fazemos. Passamos, muitas vezes sim, as mãos na cabeça e nada fazemos, não nos posicionamos, não tomamos posturas, não nos posicionamos em nome da boa convivência, não nos posicionamos em nome do falso amor cristão. Falso amor sim, porque a Bíblia vai dizer que eu repreendo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Não nos posicionamos em nome do conforto de estarmos em cima do muro. Irmãos, não podemos ficar em cima do muro, porque o muro, ele é do diabo. Queremos um novo tempo? Queremos um novo momento? Queremos que a ética e a postura moral sejam uma realidade em nossas vidas, em nossa denominação, em nossos ministérios? Fica a pergunta. E a resposta, ela só pode ser única. Sim, queremos. Mas para isso, posturas corretas haverão de ser tomadas. Deverão ser tomadas, sim, começando na minha vida, começando no seu ministério, começando nas nossas igrejas. Se eu quero uma denominação correta, se eu quero ver posturas éticas na minha denominação, se eu espero ética na ordem dos pastores, essa ética, essa postura ética, ela deve começar em minha própria vida, ela deve começar no meu ministério. Então, que em nossas vidas, como ordem de pastores, como Convenção Batista Carioca, como pastores, servos de Deus, havemos sempre de tomar posturas éticas, escolhendo hoje mesmo, a quem serviremos. Ou serviremos aos deuses além do rio e no Egito, ou seja, a falta de ética e de moral sem uma tomada de postura, ou serviremos ao nosso Deus tomando posturas éticas corretas, condizentes ao título que carregamos no que diz respeito a nós, pastores. E, acima de tudo, posturas éticas condizentes ao chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amados irmãos e irmãs presentes esta manhã, colegas pastores, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu servirei ao Senhor, para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém.